Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Passos TV ABC. Eu sou o Manuel Alves e está no ar mais um episódio do nosso quadro Passos TV Entrevista, o espaço onde você conhece histórias inspiradoras, projetos que fazem a diferença e as pessoas que estão movimentando o nosso ABCDMRR. É isso aí. Hoje o papo é com um convidado que tem feito história à frente da advocacia da nossa cidade. Com a gente essa conversa mas promete muito, né? Temos a honra de receber o presidente da OAB de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Ricardo Biagione Bertanha, ele que vem falar muita coisa pra gente. E esse episódio chega com o apoio de alguns patrocinadores, é isso aí. CDO Travel, quer viver melhor lá em Orlando? Parques, ingressos, hotéis, experiências exclusivas, tudo isso com quem mais entende do seu destino. A CDO Travel é a única agência brasileira com espaço físico em Orlando. Atendimento presencial online com mais de 1.500 famílias que já foram atendidas e parcerias exclusivas com os principais parques e atrações. CDO Travel, viva a magia de Orlando com quem realmente entende, a CDO Travel. Mas também, você que gosta de utilidades domésticas, compre barato utilidades domésticas. É a loja online na Shopee, é isso aí, onde você encontra pratos, copos, xícaras e muito mais para sua casa. Então, olha só, quem acompanha a Passos TV ABC ganha um desconto mais exclusivo. É só chamar no direct da loja, dizer que viu aqui no podcast e na hora eles liberam um cupom super especial para você. Realmente não esqueçam um cupom super especial. Então, nossos grandes colaboradores que estão aqui, tá bom? Agora, eu quero dar as boas-vindas, mas assim, muito bem-vindo, doutor Bertanha. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, o senhor está aqui. Muito obrigado. Manuel, obrigado pelo convite, o pessoal da Passos TV ABC, importante meio de comunicação, importante estarmos aqui, Sistema OAB, afinal, temos uma longa história da advocacia, Sim. de gestão, de política de ordem. Nós no ABCDMRR, o Sistema OAB é composta de quase 30 mil advogados, um exército de 30 mil advogados. São Bernardo do Campo, no ABC, é a maior subseção, estamos com quase 8 mil advogados. E vamos falar um pouquinho do Sistema Ordem, vamos falar um pouquinho de gestão, dos 100 primeiros dias, por que não, né? Se o prefeito fala, por que eu também não posso falar, né? Exatamente. O prefeito não, os prefeitos falam, prefeitos. por que não? E é verdade mesmo, o início da gestão, ele é muito simbólico e de fato é o que vai balizar o restante aí do triênio, não tenha dúvida. Então, obrigado pelo convite. Isso é que é importante, mas aproveitando, as pessoas também querem conhecer quem é o doutor Bertanha. Então, eu queria que o senhor falasse quem é o doutor Bertanha, brasileiro, casado, quantos filhos, formado, né? A pessoa quer saber, conhecer quem é o doutor Bertanha. Bertanha é um advogado que está eu me formei em 1999, retirei minha OAB no ano de 2000, né? Que eu peguei minha carteira na OAB São Bernardo do Campo. E desde então, vamos embora, né? Trabalhando aqui para as comissões setoriais, passei por várias delas. Assistência judiciária, né? Assistência judiciária, jovem advocacia, prerrogativas, exame de ordem, ética, que é onde eu tive maior identificação, me identifiquei muito com o assunto e parei no Tribunal de Ética, né? Antes de me tornar presidente da OAB, eu fui no Tribunal de Ética e Disciplina, a 7ª turma, composta aqui, que é o tribunal que representa o ABCDMRR, e cheguei na presidência da OAB no ano de 2022, que foi o primeiro mandato, e agora fui reconduzido por mais um triênio. Então, o Bertanha é pai do João Vitor, que tem 15 anos, esse ano faz 16. Opa! Pai do Miguel, Miguelzinho. Que o Miguelzinho tem 13. Marido da Adriana, advogada também, conheci a Adriana na faculdade, no 3º ano de Direito. Estamos juntos entre namoro e casamento. Puxa, eu não vou falar a conta direito, ela vai ficar brava, mas... E pior que ela não fica brava, não. Mas 97 eu conheci a Adriana, 97, 2007, 17, quase 30 anos, é isso aí. Há 28 anos estou com a Adriana. Entre namoro, mais da metade da minha vida e da vida dela, a gente tá juntos. Que legal. Então, sempre aí nas lutas, nos desafios e na alegria e na tristeza, não é isso? Então, nós estamos juntos. É verdade. Doutor, agora um balanço aí rápido da primeira e atual primeira gestão, como é que o senhor faz um balanço? E esses seus 100 primeiros dias, já faz aí um gancho com isso? O primeiro triênio, eu entendo que é o seguinte, foi um dos mais desafiadores, não
pro Bertanha ou para a diretoria do Bertanha, foi desafiador para todo gestor de ordem, para todo... enfim, a gente está vindo numa pós-pandemia, né? Isso. Então, a advocacia ela mudou muito o conceito do antes e depois, pelo seguinte aspecto. Primeiramente, o advogado teve que se reinventar durante a pandemia, porque essa pessoalidade, esse olho no olho, muito se perdeu à medida que a gente ficou numa tela de computador, onde nós nos reinventamos numa audiência telepresencial, e com isso os advogados eles saíram dos corredores dos fóruns e ficaram nos seus escritórios, nas suas casas. Muitos deles nem escritório podiam ter, porque teve escritório que teve que fechar por conta da pandemia, então ficavam literalmente em suas casas fazendo audiência no monitor. E com isso também afugentou o advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Então o advogado ele acabou parando de participar como a gente sempre teve como tradição. Então eu acho que o maior desafio, tenho certeza que o maior desafio naquele momento foi trazer de volta o advogado para o sistema ordem. Acho que isso era a questão de falar, gente, acabou, né? Graças a Deus acabou, vamos voltar para a OAB. Então a OAB ela teve que também se reinventar em como trazer o advogado de volta, retornando para casa, como atender a nova realidade da advocacia. Porque a nova realidade da advocacia eram advogados sem escritórios, a gente está falando de uma cidade, uma densidade demográfica enorme, então a gente está falando de vários desafios dentro de uma única cidade, dentro de uma única subseção. Então, nesse ponto, a gente tem advogados em bairros mais periféricos, sem seus escritórios, onde a OAB tinha que ter essa sensibilidade de falar, olha, eu tenho uma estrutura para você fazer uma audiência, eu tenho uma estrutura para você fazer uma peça processual, eu tenho uma estrutura para você fazer uma reciclagem, que é a ESA, a Escola Superior de Advocacia, as nossas palestras, as comissões setoriais. Então, nesse desafio, eu digo que eu consegui cumprir essa função em 22, 24, porque a casa ficou cheia de advogado. Se você chegasse na casa que eu digo, para quem não entende, a gente chama a OAB, a gente chama de casa. E é a casa mesmo, a casa da advocacia e da cidadania. Então, se você chegar lá na OAB numa segunda-feira às 10 da manhã tem advogado, numa sexta-feira às 5 da tarde tem advogado. Então, essa foi a proposta de campanha e nós cumprimos. Uma delas, né? Mas eu entendo que essa foi a maior proposta. E vindo a recondução, foi uma questão de... trabalhamos muito, Manuel, você sabe disso. Sim. Nós trabalhamos muito para atender a advocacia. 70 comissões setoriais super atuantes. Ainda estou falando de 22, 24. Então, a gente está falando de atualização da casa, a gente está falando de melhorias na casa, a gente está falando de muito curso, 90% das palestras gratuitas. Então, era o advogado chegar mesmo lá na casa. Eu digo para você a questão das faculdades de Direito. São Bernardo tem 5 faculdades de Direito, 5 grandes faculdades de Direito. Então, a OAB esteve presente nessas faculdades em abertura, encerramento de semestre, em semana jurídica, questões sociais, então, eventos sociais, né? Então, nesse ponto, nós nos reinventamos. E claro que isso é uma consequência de eu conseguir, juntamente com a minha equipe, com a nossa turma, com o nosso núcleo, a gente conseguir a recondução para esse triênio que está começando agora. Então, 25, 27, na verdade, o que eu entendo nós não temos um lapso entre 24, acabou, começou de novo. Na verdade, nós embarcamos e foi tudo, já veio vindo, nós sabemos quais foram os acertos, quais foram os erros, então pretendemos manter a rota correta, né, dessa nave, né? Então, eu até conversando ontem com os amigos, eu falei, olha, gente, eu imaginava esse início de gestão muito mais tranquilo no aspecto de trabalho e não, muito pelo contrário, a gente está trabalhando mais do que o início da gestão de 22, porque praticamente não teve uma parada, a gente já começou, direto, né? As comissões estão vindo, os cursos estão vindo, nós já batemos o recorde, nós estamos por um curso, nós estamos no mês de maio. E detalhe, maio, não, tudo bem, estamos no meio do mês de maio, então a gente está no mês 5 do ano. E no mês 5 de 36, são 36 meses de mandato. Nós estamos a um curso, pela ESA, a Escola Superior de Advocacia, nós estamos a um curso para bater todos os cursos do treino passado. Nossa. Acredita isso? É uma loucura. Gente, palmas. Nós estamos a um curso, no mês 5 de 36, para bater
todos os cursos que nós fizemos no Triênio Isso é que é 22-24. trabalho, hein? E lembrando, no Triênio 22-24 nós tivemos 1.400 advogados matriculados na ESA, e esse ano nós já estamos em 500 advogados matriculados na ESA. Então, loucura, loucura. Isso é uma prova para você que nós não paramos. É de manhã, tarde e noite. De manhã, tarde e noite. A gente fala loucura é loucura, não parafraseando o Luciano Huck, mas é verdade, loucura é loucura, né, doutor? E a sua diretoria, já que o senhor falou que o senhor tem uma equipe, eu queria que o senhor citasse, que nós tivemos, inclusive, o doutor Humberto Rocha, um abraço para aquele... Humberto esteve aqui sexta-feira passada. Semana passada. Semana passada, Humberto, ele esteve aqui. Mas eu queria que o senhor falasse a sua diretoria, por favor. Olhe na câmera da verdade e fala. Não, eu sou muito grato, viu? Eu estava agora almoçando com os diretores, com exceção do Menegaldo, que está dando um curso aqui na UAB Santo André. Na UAB Santo André. E... com exceção, então, do Thiago Menegaldo, a gente estava falando exatamente isso com a diretoria. Porque o sucesso não adianta. O sucesso é o presidente, mas o sucesso são os diretores, Exatamente. o sucesso são as 70 comissões setoriais que nós já temos portariadas. Exatamente o número de hoje, faltavam 2 para chegar em 70. Olha. Hoje eu cheguei nesse número emblemático de 70 comissões setoriais portariadas, tá? Poxa. Então, caramba, é muito legal, porque isso, mas você está preocupado com o número? Lógico que não. Mas eu estou preocupado com a qualidade do que esses advogados estão proporcionando e proporcionarão ainda mais para a advocacia são bernardense, à medida que a gente tem exímios profissionais das mais diversas áreas do direito. Então, eu acho que é isso que faz acontecer. E a diretoria é essa, né? A gente tem a Adriana Prete, a nossa vice-presidente, que já tem uma grande jornada de diretoria de OAB. Com certeza aprendemos muito com ela, mas nós temos a Monique, que é um sangue novo chegando agora, mas com uma grande experiência em gestão de ordem, não digo, mas na advocacia, filha de um grande presidente, nossa liderança de São Bernardo. Então a Monique, ela com certeza ela está trazendo uma jovialidade necessária e pertinente para a nossa diretoria. Temos o Thiago Menegaldo, como eu acabei de citar, né? O nosso diretor tesoureiro também está vindo aqui na recondução junto com a Adri. Sem palavras para descrever o Menegaldo, é um irmão que eu ganhei da OAB mesmo, uma pessoa que o que ele faz, a dedicação que ele tem. Dedica mesmo. E por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, porque o Humberto tem uma história enorme com ele, com a minha esposa. Ele foi o primeiro patrão da Adriana, vamos dizer assim, né? Ele contou. Ele empregou a Adriana em ano de 2000, numa fila de banco, o funcionário dele, né, o advogado associado dele, que é o Carlos Franchione, é o advogado dele. Carlos Franchione. E minha mãe estava na fila do banco, e ele cumprimentou minha mãe, que tinha sido professora dele, e falou, minha mãe falou, olha, você é advogado, você não tá precisando de advogada, a minha nora e tal. Na hora ele falou, manda ela ir lá. Era a Adriana, era minha namorada na época, não era esposa, foi para lá, então... E Humberto é um grande... Humberto é de uma sabedoria ímpar. Então, a tranquilidade que ele passa pra gente nessa dinâmica, Muito bom. no sistema ordem. Então, a gente sabe que não é por acaso o sucesso de uma gestão. Não. A gente tem muita gente boa, sem falar os presidentes de comissão, os parceiros de núcleo duro, onde a gente conseguiu chegar onde nós estamos, graças a essa turma envolvida num propósito muito maior do que apenas eleger o Bertanha, que é a advocacia mesmo. Doutor, aproveitando aqui o tema, as 3 coisinhas que eu coloco numa pergunta só. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fase final das obras do prédio da Carrasp, que vai ser inaugurado, as placas solares, que ficou maravilhoso lá no estacionamento, e o projeto dessa revitalização da casa, né? Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, até para os advogados saberem um pouquinho mais. Vamos lá? Vou falar bem rapidinho, porque eu sei que tem bastante coisa para a gente conversar. Isso. Mas a placa de energia solar, primeiro, a OAB sempre saindo na frente. A OAB não tem energia solar apenas na OAB São Bernardo do Campo. Ela tem energia solar no estado de São Paulo inteiro. Gente, eu estou falando de 200 e tantas subseções. Existem até fazendas de energia solar. E a OAB, só para você ter uma ideia, as OABs aqui do ABCDMRR, São Bernardo e Mauá, elas possuem Mauá no teto da casa, né, no telhado da casa, e São Bernardo no telhado e em todo estacionamento. Juntas, São Bernardo e Mauá fornecerão, porque embora as placas estejam instaladas, está faltando a ligação da Enel. E no poste de luz, porque tem que mexer em algumas coisas na rua. Mas muito em breve nós vamos fornecer energia para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires.
Então, Rio Grande da Serra. Então, para você ter uma ideia, a OAB saindo mais uma vez na frente, energia limpa, temos o sol, tá lá, né? Então, todos deveriam seguir esse belo exemplo, inclusive o poder público, principalmente o poder público, porque a gente sabe que os gastos, e principalmente ecologicamente correto, né? O prédio novo da OAB, quem é advogado sabe, ou que se não sabe ainda, a gente fala aqui, a OAB CASP, que fica aquele prédio em frente ao fórum, na 23 de maio 215, a OAB, o fórum é do ladinho, não me pergunte o número, tá, gente? Mas é bem do lado, em frente ao fórum civil e criminal, que é o fórum estadual, e é um prédio totalmente renovado, com acessibilidade justamente para a advocacia. Então, onde a gente vai ter espaço coworking, sala de audiência, mini auditório, tribunal de ética e disciplina vai ficar inteirinho no segundo andar, embaixo o térreo é o espaço CASP, onde vai ter um café, vai ter baias de atendimento, onde você consegue usar a internet, tomar um café. Legal. Tem um espaço externo lá que você pode levar teu cliente, um advogado, para tomar um café, estudar o processo, aguardar a audiência, atravessar a rua, você está dentro do fórum. Esse prédio é um grande investimento, esse prédio pertence à CASP, na matrícula, mas foi feita essa parceria que 1/3 do prédio é da CASP e 2/3 da OAB, e a OAB São Bernardo vai administrar. Mas a OAB-CDMRR, esse prédio, ele pertence mesmo, ele vai ser utilizado por toda a advocacia da região. Muito legal, vocês estão ouvindo aí o doutor Bertanha falando, contando, e olha, a gente se emociona muito que tem tanta coisa para falar. Hoje entrega o elevador. Não Nesse acredito. momento, Olha o aí, Raimundo tá mandando foto para mim do elevador funcionando, tá? Então, legal. Agora, a partir disso, a gente vai pedir a RT, a gente vai dar entrada no poder público e no bombeiro também, para a gente poder mesmo cravar uma data para inaugurar, que eu espero que a gente consiga, tenho fé que vai conseguir no início do segundo semestre já. Pô, muito legal. Isso a gente fica muito feliz com o doutor Bertanha. Mas a minha diretora está aqui, minha grande diretora, a Fran Passos, que até o Bertanha estava batendo. Fran, eu quero aqui essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse brinde aqui. Eu vou ganhar isso, Fran? Vou ganhar, Fran? Posso? Ela vai ganhar. É esse que eu vou levar já, Fran? Pronto, então acabou o sorteio, gente. Lá, não vai ter sorteio aqui. Mais, tá? Olha só, vocês estão vendo aqui, é um conjunto de baldes de gelo com pegador de 4 copos, com pegador para 4 copos. Então vocês estão vendo essa imagem aqui bonita, o doutor Bertanha tá de olho, esse pegador aqui, olha, olha lá, tá pegando aqui, hein? A Rai que queria, hein, Rai? Tá, não. Vocês vão entrar no link, né? Vocês entrando no link aqui que tá descrito, é isso aí no link, no nosso, lá no Instagram, você entra no link, que tá aqui descrito aqui, aí você vai ter um descontão, vai ser bacana, você deixa lá na descrição do link, tá? Vocês entram no link, na descrição do link daqui vocês vão ter para poder participar aqui para ganhar, não é isso? Tem que curtir, compartilhar, isso aí, ó. YouTube, então tem que fazer isso daí, ó. Curtir, compartilhar o Instagram, o YouTube. Aí vocês entram lá no link lá, né? Na descrição do que tá aqui no vídeo, para ganhar esse conjunto de balde de gelo, é isso? E tem que deixar, tá me avisando aqui, tem que deixar uma mensagem lá no Instagram, que é desse conjunto de baldes gelo pegador com os 4 copos aqui. Bacana, o doutor Bertanha já tá levando. Muito obrigado, Fran. Tá vendo? A Fran, que é a diretora aqui. Tá aí, gente, é a Passos TV ABC. Sempre eu digo, siga os nossos passos. E tá aqui, ó. Dá uma geral aqui, diretora. Dá aqui uma geral nessa. Não tem roubada, né, Manuel? Não tem roubada. Não tem roubada, não. Tem roubada. Bom, voltando aqui o nosso bate-papo, doutor Bertanha, me diz uma coisa, a sua posse foi marcante, né? Como é que é a posse que teve em abril? Eu já tinha muita alegria com a minha posse em 2022, porque nós enchemos a Câmara, né? Foi. A Câmara dos Vereadores de São Bernardo, ela é muito emblemática, ela é bonita, ela consegue acolher muita gente e realmente eu sou muito fã do plenário da Câmara. Sim. Mas dessa vez eu vou falar para você, colocar quase 1.000 pessoas numa... se não me engano, foi numa quinta-feira. Foi. Você colocar quase 1.000 pessoas numa quinta-feira, onde o estacionamento do Paço e da Câmara, que é enorme, que ele gigante, integra, né? Paço e Câmara. Isso. Não ter vaga, e o pessoal mandando mensagem para mim dizendo que não ficou, se desculpando, porque não tinha onde parar, e realmente lá é o centro, né? Lá o centro não, lá é o anel, aquele, você não tem onde parar o carro se não for lá dentro. Não, tem que ser um dos dois. E, gente, eu nunca vi aquilo cheio dessa forma. Então isso mostra, primeiramente, a gratidão à advocacia, não somente de São Bernardo, porque eu tive muitos advogados aqui da região do ABC, como também da Grande São Paulo, prestigiando. E então é uma forma de eu não poder deixar aqui
de expressar minha gratidão a todos eles, mas também fica muito claro o recado que a advocacia passa. A advocacia, principalmente do ABC-DMRR, que é uma advocacia pujante, é uma advocacia, de fato, muito unida, é uma advocacia que, para quem... todo mundo já sabe disso, mas é uma classe que tem que ser ouvida e tem que estar sempre em todos os debates. A advocacia é isso. Bacana. Tem uma outra coisa que eu queria que o senhor destacasse aqui, a participação lá no Congresso Internacional. Lá das... Você vê, a gente vai fazer, a gente isso. vai ter esse congresso para a gente é uma novidade. A OAB São Bernardo do Campo foi convidada para esse congresso na Universidade de Coimbra, que é uma universidade que fala por si, né? Não vou nem falar o que é a Universidade de Coimbra, que a gente já lia nos nossos livros, grandes doutrinadores que ali exerciam a docência, ou exercem, né? Mas a OAB São Bernardo do Campo recebeu esse convite. Anos anteriores já existe essa parceria. Se eu não me engano, se não foi ano passado, foi o retrasado. Creio que ter sido retrasado. A Universidade de Coimbra veio para o Brasil. Uhum. As OABs envolvidas naquele momento foram as OABs da cidade de São Paulo. Agora, o ano passado, se eu não me engano, foi Tele. Não me pergunte por quê, não sei se é porque foi ano eleitoral, acho que foi isso, o sistema ordem todo teve as eleições, então dificultou um pouco. E esse ano a OAB São Bernardo que foi convidada para a gente ir até Portugal em setembro. Quem quiser saber maiores detalhes, oab.sbc, lá rolar um pouquinho a página, vai ver a propaganda, a arte dessa palestra em Coimbra. As inscrições elas são gratuitas, a não ser que queira fechar algum pacote que vai ter lá para conhecer, fazer um city tour, aí vai ter alguma coisa diferente, mas a palestra em si, para participar dentro da Universidade de Coimbra, é gratuito. E a OAB vai estar lá também, a OAB São Bernardo vai estar lá, e a Universidade Mackenzie, que a Universidade Mackenzie sempre estabelece essa parceria entre Mackenzie e Coimbra. E a OAB São Bernardo vai estar junto. Eu vou ser mediador de um dos temas. O tema é inteligência artificial. Eu vou mediar um dos painéis, aliás, né? Não temas. Porque a inteligência é umas ramificações. Eu não conheço Portugal, tá? O meu sogro é da Ilha da Madeira, mas eu não conheço Portugal. Nunca foi? Não. Fui pro ladinho, que é a Itália, fui pra Suíça, mas nunca fui pra Portugal. Olha só. Minha esposa é a típica portuguesa, se não é descendente, obviamente, mas tem cara de portuguesa mesmo, e a gente tá muito ansioso de conhecer a terra deles. Então, o convite para toda a advocacia, e com certeza vai ser um divisor de águas, pelo menos para mim, como experiência. Eu tenho certeza. E quem puder comparecer, então se inscreve aonde? Quem quiser, procura no Instagram da OAB, oab.sbc, lá vai estar explicando direitinho como se inscrever. Claro, infelizmente a gente não pode pagar a passagem aérea, a gente sabe que é um investimento grande, mas é uma experiência diferente. Primeiro que eu sempre tive um sonho de conhecer a Universidade de Coimbra. Poxa. Sempre tive esse sonho. Para todo advogado, viu? Todos advogados, eu acho que sim, eu não tenho dúvida. Querendo ou não, lá é o berço da advocacia. Muito dos nossos livros de direito, eles têm muita inspiração no direito português, no direito italiano. Então, com certeza, Coimbra é o berço do direito, eu não tenho dúvida disso. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos projetos sociais e ações da cidadania, né? Nós tivemos a Páscoa Solidária, o evento da mulher, o atendimento, a carreata. A carreta. A carreta da mamografia. A carreata não, a carreta. Teremos a carreata também. Carreata também, então não tá fora, então não tô errado. Na verdade, a carreata, começar pelo fim, né? Primeiro, Manuel, e todo o pessoal que está nos ouvindo, não, nos vendo, né? Os telespectadores. A OAB, ela tem uma função social muito, muito intensa na questão das ações sociais que ela faz. Não é à toa que a OAB chama a Casa da Advocacia e da Cidadania. Então, com certeza, eu não saberia descrever aqui para você, vindo aleatoriamente na minha cabeça, tudo que... Vamos traçar como 4 anos. 22, 23, 24 e 25. Nesses 4 anos, tudo que foi feito pensando em ação social. Eu não conseguiria ter tempo de falar tudo que a OAB fez, mas... Dentre as coisas mais importantes, que para mim, pelo menos simbolicamente, é muito importante, nós conseguirmos levar uma carreta da mamografia em parceria com o Poder Executivo Municipal. Todo mês de março, mês da mulher, a gente leva. Esse ano não foi em março, mas foi em abril. Nós levamos essa carreta no estacionamento da OAB. E se somar os 4 anos, nós atendemos cerca de 360, 380 mulheres, não é apenas advogada, tá? É mãe de advogada, é mãe de advogado, é serventuário da justiça, porque a gente tem um fórum do lado.
a gente atende mesmo. E para você ter uma ideia, quase 25 diagnósticos precoces de câncer de mama ali. E a gente sabe que o diagnóstico precoce, não para o câncer de mama apenas, mas para tudo faz toda a diferença. O homem também, principalmente com a próstata, que é um problema também. Acho que o que para a mulher é o câncer de mama, o homem é o câncer de próstata. Então eu fiquei muito feliz porque esse é um evento que a gente traz a mulher para casa, a conscientização, a prevenção e o diagnóstico precoce. Mas tem muito mais coisa. Nós conseguimos arrecadar 1.400 caixas de bombom. Sim, a Páscoa Manuel, solidária, né? isso é uma arrecadação. Cada um deu o que podia dar. Uns deram uma caixa, outros deram 100 caixas. Isso. E essas 1.400 caixas de bombom, elas foram todas entregues a comunidades carentes, a ONGs, onde foi catalogado. A gente sabe cada criança que recebeu essa caixa de bombom. E para você ter uma ideia, a gente fica aflito no começo do ano. A gente parece vendedor batendo meta, porque a gente sabe que essas crianças estão esperando. No ano anterior, o recorde tinha sido 1.100 e tantas caixas de bombom. E eu falei, tomara que se vier pelo menos umas 800, eu tô feliz. E até porque o preço da caixa de bombom tá uma loucura, né? Preço do café, preço de tudo, a caixa de bombom, então. E conseguimos 1.400 caixas de bombom e muita criançada indo lá. Teve criançada indo na casa. A Sopão Beneficente, que a gente faz a sopa na casa. Na UAB, a gente leva à noite para as pessoas em situação vulnerável, né, que é a situação de rua. Então, a UAB, ela é muito ponta firme. É pujante. Não, ela é ponta firme. Ela é ponta firme. Eu sou muito fã da UAB. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da UAB. Ontem a gente estava na posse da UAB Diadema. Um abraço ao Dr. Renato, hein? Renato Figueiredo, parabéns. E o nosso presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, também prestigiando, como sempre prestigia a advocacia. Ele estava falando do orgulho de sermos um exército e todos que estavam lá estavam porque acreditam na OAB. E é verdade. A gente acredita, a gente sabe que a OAB ela é necessária à vida da população, não somente à vida do advogado. Então, é aquela entidade que ela é ouvida, é a entidade que você acaba uma eleição municipal, estadual, o federal e a imprensa quer ouvir da OAB como é que foi a eleição, como é que foi a questão da estabilidade da nossa democracia, que o nosso país tem essa estabilidade, mas está lá sempre a OAB conferindo isso. Isso que é muito importante, é isso que me traz orgulho e é o combustível do meu dia a dia para estar chegando, como hoje, cheguei 7h50 da manhã na OAB e fiquei praticamente durante todo o dia. Puxa lá a vida. Doutor Bertet, me diga uma coisa, agora tem a festa junina, né? Vou fazer um jabá aqui, né? Se me permite, a gente tem que fazer o nosso jabá. A festa junina da OAB também é um sucesso, nós começamos nesse formato em 2022, onde a gente tem o tradicional lanche de pernil da Marli. Ninguém perde esse lanche de pernil. Faz fila. Meu pai não fica lá, mas ele só leva a sacolinha e leva 5 lanches embora. Ele só fala oi, tchau. Ele fala tchau. Vou para casa e comer. Assim, mas a gente tem uma banda, a gente tem o bingo. Tá muito legal. Não é para advocacia, é para todo mundo. Rua 23 de maio, 215, a gente faz o nosso estacionamento. Repita, e a data e quando vai ser? 5 de julho, primeiro sábado do mês, a partir das 13 horas. Rua 23 de maio, 215, bairro Anchieta, São Bernardo do Campo, do lado do poliesportivo. Atrás, é a rua de trás do poliesportivo. Não tem erro, porque o poliesportivo é aquela junção entre a Kennedy e a Vergueiro, que é o Carrefour Vergueiro. Isso. Então, esperamos todos vocês lá e vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza. É bacana. Vamos lá comer, eu vou com a Cássia lá para comer uns 10 sanduíches. Espero todos levar vocês. A Fran também. Fran, vai lá com as crianças. Fran, vai que você não vai se arrepender, viu? Vale a pena. E tem brinquedo para criançada também, tá? É que você que tem, a Fran, nossa diretora, tem 2 aí, a nossa grande apresentadora e diretora. Então. Bertanha, falando umas coisinhas mais práticas, né? Porque o tempo hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o problema que está saindo muito da mídia, sobre essas fraudes do INSS. O pessoal aí das emissoras grandes estão falando que você entra no canal, lá no meu INSS e tal. Mas as pessoas às vezes não sabem se precisam de advogado, se tem a fraude. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A fraude do INSS, na verdade, não adianta nem eu falar o meu descontentamento e a minha revolta como cidadão, porque eu acho que eu vou chover no molhado, né? Revoltado como cidadão eu estou. É um órgão que já, a INSS é tão necessário na vida de milhares e milhares de brasileiros.
Eu recolho o meu INSS desde o ano de 2000, quando eu comecei a advogar, e eu realmente me preocupo muito se um dia eu vou ser um pensionista do INSS, porque a gente já sabe que ele é deficitário, a gente já sabe disso, só que não tem como ele ser superavitário já por sua natureza, pela sua como ele anda na arrecadação versus pagamento de pensão. Agora, você vem com uma fraude que inicialmente estava em 6,2 bi e que realmente é muito mais do que isso, porque já está dizendo que a gente vai chegar nos 3 dígitos, então eu prefiro me abster de falar mais do que eu já estou falando. Mas falando da questão jurídica, as pessoas têm, os cidadãos, principalmente, são pessoas muito humildes. Eu mesmo tentei entrar no INSS do cliente para olhar e, de fato, é muito confuso. Eu imagino, se eu sou um advogado, embora eu não seja um previdenciarista, mas eu já acho muito confuso de você conseguir entender. Poxa, mas como é que pode a pessoa ter um desconto e se não sai na imprensa, ele não sabe que está tendo desconto, ele está pagando? Porque não dá para saber, é muito confuso. Então, e outra coisa, a gente está falando de descontos, não de descontos de R$500. A gente está falando de descontos de 28, de 33, de 45. Então a pessoa, ela se confunde mesmo. Sim. A gente está falando de pessoas humildes que também não conferem o extrato. Sim. Eles vão lá pegar o dinheirinho deles no banco, vão sacar e vão pagar as continhas dele. Então são pessoas humildes. E o governo, ele tinha que ter uma atenção redobrada com relação a isso, porque é uma parte hipossuficiente. A gente sabe que é a pessoa que depende realmente do governo. Então, eu espero sim que o governo faça, não tudo que está ao seu alcance, tudo que também não está ao seu alcance, porque realmente você ter uma fraude, eu acho que deve ser uma das maiores fraudes da história do nosso país, ocorrendo há 3, 4 anos e que ninguém percebeu. Então, acho que o mínimo, o recado que o governo tem que dar, embora eu esteja ouvindo isso nos meios de comunicação, é a devolução integral desse dinheiro para o pensionista. E o pensionista tem que ficar muito atento. Claro, não precisa de um advogado, mas procure um advogado previdenciarista de sua confiança, hein, pessoal? Então, por favor, não, porque infelizmente, de repente, o pensionista ele cai no golpe do golpe. Ele já caiu no golpe e aí a pessoa vendendo o serviço cai no golpe do golpe. Isso. Então, por favor, não existe, ninguém nunca vai pedir sua senha, a sua senha do aplicativo da Previdência, a sua senha do banco, porque isso vai acontecer, Manuel. Como tudo a gente vê, acontece, e são pessoas muito humildes que contam com a ajuda de uma pessoa que talvez com um pouco mais de experiência na questão digital, e infelizmente ele acaba ainda se prejudicando ainda mais. Mas a informação que a gente tem do governo é que vai ser integralmente devolvido esse valor. Muitas contas já estão bloqueadas desses institutos aí de pensionistas, né? E já tem mais de 2,5 bi bloqueados, mas é pouco. Tem que apurar o que aconteceu realmente. E eu, não como advogado, não como presidente de OAB, mas eu espero sim uma punição rigorosa com relação a esses envolvidos. Mas pelo menos o recado que o governo está dando é que esse dinheiro vai ser devolvido integralmente na conta do pensionista. Exatamente. E, se você me permite, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas falar do golpe do falso advogado, não é de hoje que o falso advogado, sim, é importante, ele consegue pegar, não me pergunte como, mas de repente muito das informações que estão nos processos, lembrando, pessoal de casa, entender, o processo em sua grande maioria ele é público, ele é aberto. Antigamente, antes de ser digital, o processo eram folhas de papel que você ia no balcão do cartório. Então, se você der o número de um processo, ele vai te entregar. A não ser que seja um processo de divórcio, de pensão alimentícia, de guarda, que é segredo de justiça, um processo comum, um processo aberto, um processo de cobrança, um processo de você processando a empresa que você trabalhou, uma reclamação trabalhista, ele é aberto e digitalmente também é aberto. Então esses estelionatários, eles conseguem ter acesso a esses processos, eles conseguem ver que você tem um ganho de causa e que, obviamente, ainda não saiu esse dinheiro, mas você ganhou, e com isso eles conseguem entrar em contato com o credor, que é o cliente, né? É o autor da ação, e eles falam, olha, tô com
já saiu a tua sentença, 20 mil reais. E o cliente sabe, o autor da ação sabe que são 20 mil reais, porque o advogado já falou. Sim. E o que ele faz? Ele pede, só que para sacar isso eu preciso de 10% disso, de 20% disso a título de adiantamento para pagar as custas. E o pessoal, naquela agonia de sacar o dinheiro, ele paga. E aí quando ele vai ver, ele começa a apontar para o advogado e fala, não, mas eu não pedi dinheiro. Agora já piorou, como isso já está caindo. Então, gente, não faça depósito, não faça pagamento de adiantamento de custas. Isso não existe. Hoje eu distribuí uma ação. Eu liguei para minha cliente e falei, para distribuir essa ação eu vou te mandar uma guia. E detalhe, gente, eu como advogado, eu não pego o dinheiro do meu cliente. Eu mando a guia para o meu cliente pagar. A não ser que o meu cliente seja muito idoso, ou seja uma guia pagável exclusivamente num banco que eu sou correntista e ela não, aí a gente trata isso como uma exceção, não como regra. Aí eu pego o dinheiro, pago e mando a guia paga, comprovando a prestação de contas disso. Mas não é usual uma pessoa estranha se passar pelo advogado. Não é usual. Mas um grande advogado, uma grande banca de advogados vai ter muita gente para falar em seu nome. Sim, mas não caia nesse golpe. Fale com o seu advogado. Fale assim, vamos fazer o seguinte, eu contratei o Luiz Bertanha, eu só vou depositar quando o Luiz Bertanha ligar para mim. Gente, é o mínimo que vocês podem fazer porque o prejuízo está sendo todo de vocês. E agora eles já... o estelionatário é impressionante. Se ele usasse o tempo dele para fazer o bem, ele seria milionário. Mas ele usa o tempo para fazer o mal, porque ele é esperto. Mas o problema é que ele é inteligente, né? Mas ele é esperto demais. Então ele fica nisso. Agora o que ele faz? Ele pega o mesmo processo. Você é meu devedor, eu tô te processando. Eu ligo como advogado, ligo para você e falo assim, você tá devendo 100 mil, a empresa tá fazendo um valor baixo pra gente fazer esse acordo. 30 mil se você depositar hoje, eu te dou quitação. Você olha, te pago. Me dá uns dias, te dou. E começa a alimentar. Isso. Ou seja, ele se passa pelo credor para você pagar. Que coisa. E naquela agonia de resolver o problema, você paga. Então, a gente precisa, a OAB está fortemente empenhada nisso para descobrir exatamente, para melhorar o sistema de segurança para que não seja qualquer população, qualquer um a acessar um processo sem você seguir pelo menos alguns requisitos de segurança que você tenha. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já melhorou isso, creio que seja por essa finalidade, que quando você pede, eu acesso o processo desde que eu esteja com o meu token. O meu certificado eletrônico. Se eu não estou com o meu token, hoje mesmo eu não está com o meu token, aí ele manda uma senha para o meu e-mail. Porque é o meu e-mail cadastrado no processo. Aí eu pego o e-mail, a senha, e coloco na plataforma do TJ. Perfeito. E aí eu tenho acesso. Isso você já dificultou. Porque com isso você já não consegue... Porque agora, se você está acessando o processo, é porque o advogado deu uma senha. Então já restringe um pouco essa situação. Mas é isso. Consulte sempre o seu advogado e não eu estou falando em nome do Luiz Bertanha. Não. Eu quero falar com o Luiz Bertanha. Então vai demorar. Então vai demorar. Mas eu não caio no golpe. Boa. Doutor, aproveitando, nós falamos do INSS, dessas fraudes, e essa CPI aí dos bets aí? As bets, ela precisa mesmo, com tudo isso que a gente está vendo nas mídias, ela precisa ser regulamentada. Isso eu não tenho dúvida, porque tem o que tá certo e tem o que está errado. A gente tem as bets que vieram funcionando mesmo, mas a sua grande maioria é o que está dando errado. Então, a gente está vendo aí, a gente tá vendo que visivelmente o pessoal está jogando, e a gente está vendo que está jogando para perder. Parece que tem influenciadores que... não vou falar nome, não tenho ideia, mas também não estou falando... O universo é enorme, tá? O universo é grande. Não estou falando de um influenciador que parece-me que, dando errado, ele consegue projetar um maior ganho em cima da perda da população. Então a gente está falando mesmo de um jogo de azar que está pronto para dar errado para o apostador. Então, fora a questão do crime organizado que está por trás disso, ou não. Então, a gente precisa mesmo ter uma regulamentação. O governo, o legislador, o legislativo, as duas casas precisam mesmo se debruçar nesse tema e a gente ter uma regulamentação para só ficar as que estão, de fato, cumprindo com a lei.
E porque tá meio terra de ninguém, né? A gente tá Isso falando que é o que tá problema, não é, doutor Bertanha? É, como tudo que começa, a Bet tá aí, nosso país ele restringe o jogo e tudo mais, a gente tem aí praticamente a proibição de quase tudo, então a Bet eles usam as bets eles usam esse subterfúgio para você conseguir fazer dinheiro, só que começou numa situação normal, parecia uma coisinha inocente, que não tava fazendo mal, eu nunca vou esquecer, logo começou um cliente meu que ele tem uma empresa em Pernambuco. Ele tem uma filial em Pernambuco. E ele falou para mim, você vai acreditar se eu te falar que eu tô com um quadro aí de mais de 30%, 40% dos meus funcionários que eles estão endividados por causa dessa aposta? Eu falei, mas endividados como? Eles pedem um empréstimo, um adiantamento, um vale. Eu nunca pergunto o motivo. E eu acabo dando. Eu tô com uma dívida. Pô, deixa eu arrumar a vida desse cara. E quando ele percebeu e foi investigar, porque toda hora o cara tava num sufoco, mas o que tá acontecendo? Eram as bets. Você acredita? Porque isso daí, o povo não tá preparado para isso. E realmente, o endividamento das famílias aumentou exponencialmente por causa disso. E eu li e falei, mas é verdade? Porque para mim não faz sentido, né? Para você não faz sentido, mas a gente tá falando que de repente é uma doença mesmo, onde a pessoa quer jogar na crente que ele vai ganhar. Isso é o jogo. Isso é o jogo, esse é o jogo de azar. Então, isso eu tô falando... Antigamente o Código Penal tinha aqueles crime de jogos de azar, lembra? Não deixa de ser uma contravenção que penal, está em desuso, mas não deixa de ser uma contravenção. A gente tá falando do jogo do bicho que então, eu tô ouvindo há pelo menos 10 anos que vai legalizar. E aqui, sem discutir se deve ou se não deve, mas se já está acontecendo, nunca deixou de existir, legaliza pelo menos pra gente deixar isso certo e principalmente para o governo arrecadar, já que eles gostam tanto de cobrar imposto do cidadão, cobra imposto então de quem quer o supérfluo, quer jogar, né? E outra coisa, quem nunca jogou num joguinho do bicho? Vai dizer que nunca jogou. Eu vou te falar que você me perguntar, eu não tenho nem ideia do que seja. Então, do bicho com número, eu não tenho nem ideia. Já jogou, diretora? Já jogou? Sei. Acho que nunca jogou a Fran. Você já jogou? Não, acho que não jogou. Eu gosto de fazer uma fezinha, eu gosto de passar, mas você sabe que outro dia eu fiz 4 jogos. Jogos. Eu não sou mão de vaca, não, tá, gente? Eu sou muito. Meu pai sempre me ensinou. Meu pai é um sábio. Meu pai tem 86 anos. Ele fala o seguinte: o dinheiro não aceita desaforo. Não. Então eu não dou desaforo pro dinheiro. Mas eu fiz 4 joguinhos. E eu tava sem o celular carregado, eu tinha uma grana, né? Eu nunca ando com dinheiro. Parece que, se eu não me engano, não vou falar besteira, mas parece que custou R$20 fazer 4 jogos. 4 joguinhos. É caro pra caramba. Eu já joguei na Mega Sena dando R$4, dando R$5. Eu nunca faço um jogo só. Já que eu vou, já faço logo 2. Aí, ó. Não, então, você vê, né? Você vê. Falei, já que eu Olha aí o presidente. Eu achei caro R$20. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu depois acho que 4... os comentários lá, viu? Vocês comentem, gente. Mas eu acho que eu fiz 4 jogos. Eu acho que foi vintão. Então eu já fiquei meio cabreiro com isso daí, eu achei caro. Então tá bom, doutor Bertanha, só retomando, às vezes até eu tava falando com a Fran, eu tava conversando com ela, com o pessoal aqui do estúdio, será que, por exemplo, essa CPI que a gente falou das bets aí, será que não é um pouquinho de cortininha de fumaça para descaracterizar um pouco das fraudes do INSS? Como é que o senhor vê isso? Sabe aquela coisa de jogar a orelha no zóio, que nem fala, né? É muita coincidência ter acontecido tudo ao mesmo tempo, né? Pode até ser. A gente já estava ouvindo isso das bets até antes de soltar de escancarar esse problema com o INSS. Então, por isso que eu acredito que tudo é aceitável, né? Hoje em dia a gente não pode falar nada, mas eu creio que hoje eu estava ouvindo numa rádio que eu sempre ouço quando eu levo meus filhos para a escola, falando que inclusive o próprio tanto a posição quanto a oposição, a situação quanto a oposição, eles estão querendo, o governo não, mas no legislativo, tanto a situação quanto a oposição, eles estão querendo uma CPI para apurar mesmo os responsáveis. Então, realmente, eu acho que está todo mundo empenhado, que existiu uma fraude, que existiu com a base estrutural do governo, isso é fato.
mas a gente não pode generalizar que isso partiu do governo, ou do poder executivo, ou do poder legislativo. Eu acho que é uma questão que as duas situações são de suma importância e a população ela quer um esclarecimento e a gente espera esse esclarecimento, mas assim, para ontem, né, gente? Agora eu não estou falando da Beth, eu volto a dizer porque eu estou inconformado com a forma que a fraude no INSS se perpetrou. Eu estou inconformado mesmo. Eu não acredito que tenha gente que consegue chegar numa situação tão absurda como essa, de lesar pessoas que de fato são carentes, que já estão com uma moeda que não vale mais muita coisa. E nós estamos falando que hoje em dia o Brasil não consegue oferecer um café. O café está ao preço de 1 quilo de carne. Um quilo de café está ao preço de 1 quilo de carne. Absurdo. E ainda, ou seja, o dinheiro já não compra mais nada. O dinheiro não tem mais um poder de compra e, além de tudo, tira o dinheiro o pouco que essas pessoas humildes têm. Então, isso é um caos. Isso é um caos. Eu espero muito a punição disso, gente. Se o senhor espera, você que está nos assistindo, todos nós, né, gente? Todos nós esperamos, né, doutor? Todos nós que estamos Com aqui certeza. E você que vai assistir esse programa. Mas, doutor Bertan, eu queria agradecer muito, mas muito o senhor, porque o senhor deu grandes esclarecimentos, compartilhou com a gente tantas ações, mas coisas tão importantes que mostram quanto que a OAB de São Bernardo do Campo vem trabalhando por uma advocacia muito forte, social e atuante. Isso é que é o legal. Isso é que é bacana. Então, eu fico assim, e você, né, as pessoas que estão nos assistindo, que compartilharam, não pode esquecer isso. Então, eu gostaria de pedir aí que o senhor desse aí nas nossas lentes da verdade, eu sempre falo isso para a Fran, né, para todo que está nos assistindo, o senhor deixasse aí os seus agradecimentos, né, o seu recado, as redes sociais da OAB, fique à vontade. Primeiramente, obrigado, né? Antes de sair falando das minhas considerações finais, é muito importante, como eu digo, às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático e divulga pouco. E divulgação é tudo, né? Tem gente que vira para mim e fala assim, eu não sabia que não sou advogado, poderia estar dentro da OAB. As pessoas não sabem disso. As pessoas, de repente, não sabem que toda terça e quinta-feira a OAB São Bernardo, mas Santo André, São Caetano e todo o Sistema Ordem tem um atendimento à população carente para fazer o seu encaminhamento para a Defensoria Pública, para as faculdades de Direito, para juizado de pequenas causas. Nós, em São Bernardo do Campo, temos o atendimento a vítimas de violência doméstica, onde a gente tem um programa muito importante, chama-se Fortalecendo Mulheres. Toda segunda-feira, das 14 às 16 horas, a gente tem a nossa presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a doutora Gisele, fazendo esse atendimento e fazendo esse encaminhamento. Por que na OAB? Porque essas vítimas de violência doméstica, muitas vezes, elas não têm coragem de entrar numa delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência por conta de elas estarem muito expostas. A delegacia, é claro que sabe atender, a DDM, ela tem totais condições de atender, de acolher, mas e o medo do agressor estar seguindo? Então ela entra na OAB, porque qualquer um pode entrar. Na OAB nós temos farmácia, consultório odontológico, ela está entrando na Ordem dos Advogados do Brasil. E lá ela consegue ser atendida por uma advogada ou por algumas advogadas, onde vai fazer o encaminhamento. A gente tem um programa muito importante com o Tribunal de Justiça e junto com a Prefeitura de São Bernardo, onde a gente consegue trazer estabilidade financeira para essas mulheres. Você sabia que uma grande parcela delas sequer fazem um boletim de ocorrência porque elas são dependentes financeiramente do agressor. Então elas não conseguem se libertar do agressor. E a gente também consegue fazer. Ou seja, a gente tem bastante coisa para falar, mas isso é o que eu quero mostrar para você de casa, a importância da OAB e que a OAB está de portas abertas para você. A gente tem bastante tema importante, que não necessariamente a gente está só falando do mundo jurídico. Às vezes a gente leva um contador para falar como declarar seu imposto de renda, para você economizar dinheiro e não ter que pagar um contador. Então, e não quero tirar o mercado do contador não, viu gente? Pelo contrário, mas às vezes é a facilidade mesmo para pessoas que de fato estão precisando. Então, muito obrigado por estar dando essa abertura, Manuel. Obrigado para toda a equipe aqui. Convidar vocês também para estarem conhecendo o espaço da OAB. E espero retornar aqui, porque vocês viram que advogado fala pelos cotovelos, né? Eu falo pra caramba. Se chegar aqui um advogado e não falar, suspeite. Ele tem uma segunda profissão, que a advocacia é a segunda profissão. O advogado tem que falar, a gente gosta de falar. Afinal, nós gostamos de nos relacionar, nós somos da ciência humana, né? Isso. Então, ciência jurídica, mas em humanas. Então é isso aí. As minhas considerações finais é essa, Manuel. Eu te agradecer muito. Obrigado. Agradecer muito a toda a equipe da Passos TV.
E que Vai venham voltar. próximas entrevistas com certeza, tá bom, gente? E o site da OAB, quem quiser conhecer? OAB SBC, Instagram é oab.sbc, tá aberto. E a OAB é uma senhora de 60 anos, a OAB São Bernardo do Campo, ela completa 60 anos no ano que vem. E uma senhora muito enxuta, bonita, elegante. E vocês viram que eu sou fã da OAB São Bernardo. E muito me orgulha estar presidindo uma entidade de tamanho e envergadura. Então, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu, Manuel? Eu que te agradeço, já está intimamente convidado e sua diretoria também. E você aí, você que nos acompanhou até agora, não se esqueça de seguir a Passos TV. A Passos TV ABC, compartilhar esse episódio, nos acompanhar nos próximos conteúdos. Então não esqueça. E eu tenho que fazer um agradecimento especial, mas de coração, para você e vocês que são os nossos patrocinadores, a CDO Travel. Eu sempre repito, a CDO Travel é a magia em Orlando com quem você pode ficar tranquilo. A única agência brasileira com espaço físico lá em Orlando. Um abraço pro pessoal lá de Orlando e a CDO Travel. Parques, hotéis, experiência única, tudo com atendimento de confiança. E olha, comprar coisa barato. Compre barato utilidades domésticas. É isso aí. Copos, xícaras, copos, xícaras, até me emociono. Copos, xícaras, pratos. E você tem muito mais direto da Shopee. Então, tamo aí. Compre barato utilidades domésticas. Você pode comprar isso que eu vou repetir. Copos, xícaras, pratos, muito mais direto da Shopee. E não se esqueça. Se você aí, você que está nos assistindo, você fala que viu tudo isso aqui na Passos TV ABC, você vai ganhar o seu cupom de desconto na hora. É só chamar no direct. Se liga nisso daí. Lá, direct da loja. Você chama no direct da loja que você vai ganhar esse descontão, esses cupons. Então não percam isso. E olha, eu só tenho que desejar um grande beijo para vocês. Até o próximo episódio, que temos mais sempre um entrevistado ou uma entrevistada. Um beijo, valeu!